Eu lembro do dia como se fosse ontem. Acordei cedo, como sempre fazia, e a rotina parecia normal. O sol estava começando a aparecer no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, e o ar fresco da manhã invadia meu quarto. Eu estava na mesma cidade, no mesmo bairro, rodeado pelas mesmas ruas e prédios que sempre conheci. Nada parecia diferente naquele dia. Mas o que aconteceu em seguida mudaria tudo. Não só para mim, mas para a vida de muitos. A história começou a ganhar forma com algo que parecia tão inocente. O jogo. No final das contas, tudo parecia um jogo para elas, mas para mim foi um pesadelo que jamais imaginaria estar envolvido. Eu não sabia que, no fundo, aquele dia seria o momento em que o mundo inteiro se voltaria para o nosso caso. Quando minha amiga Peyton entrou na escola, algo parecia diferente nela. Ela estava tensa, com um olhar distante, quase como se estivesse esperando por algo, ou melhor, por alguém. De repente, a atmosfera mudou. Eu percebi que algo não estava certo. Mas quem poderia imaginar que a maior parte disso tinha sido manipulada por algo tão bizarro? Por algo que parecia saído de um conto de terror. O Slender Man. No início, foi só uma história na internet. Eu sabia que aquelas figuras misteriosas e longilíneas, com tentáculos que se estendiam para fora de seus corpos, eram apenas ficção. Era apenas mais uma dessas histórias macabras feitas para assustar quem quer que se atrevesse a ler. Mas para Morgan e Anissa, aquelas histórias se tornaram uma obsessão. Elas falaram sobre o Slender Man como se fosse uma entidade real. O Slender Man não era apenas uma lenda urbana para elas. Ele era uma presença, uma figura que as dominava. Eu não conseguia entender muito bem o que estava acontecendo. Tentei ignorar, tentar mostrar a elas o quão errado estava esse pensamento. Mas naquele dia, algo havia mudado nelas. Elas estavam obcecadas. Começaram a me envolver, a me pressionar. Eu sabia que aquilo não estava certo. Não podia estar. Era só uma história, algo que a gente conta para assustar os outros, não algo real. Eu dizia a elas que estava exagerando. No fundo, me sentia desconfortável com a obsessão delas, mas, ao mesmo tempo, não sabia o que fazer. Não sabia como parar. Elas se afastaram de mim, imersas naquilo que acreditavam ser real. Na mente delas, o Slender Man tinha poder, e ele queria algo delas, algo que eu não conseguia entender. Tudo parecia mais sombrio do que nunca. As conversas delas eram cada vez mais estranhas. Falavam sobre como o Slender Man as estava guiando. Eu estava preocupado, claro, mas o que poderia fazer? Eu estava apenas assistindo a tudo desmoronar ao meu redor. E naquele momento, as palavras delas começaram a ficar mais pesadas, mais sombrias. Elas me diziam que precisavam fazer algo para agradar o Slender Man, como se a única maneira de conquistar sua aprovação fosse dar um passo extremo. Um passo que eu não compreendia, mas que elas estavam dispostas a dar. No fundo, eu sabia o que estava por vir, mas não queria aceitar. Aquilo que começou como uma ideia absurda em suas mentes se tornou uma obsessão cada vez mais forte. E em certo ponto, as palavras começaram a se tornar ações. Elas me olharam de forma estranha, com uma intensidade no olhar que eu nunca tinha visto antes. Eu tentei interferir, tentei racionalizar, mas já era tarde demais. O que eu temia estava prestes a se tornar realidade. Quando tudo aconteceu, foi como um turbilhão. Eu estava paralisado, sem saber como agir. Tudo parecia estar acontecendo em câmera lenta, mas ao mesmo tempo a sensação era de que a situação estava se desenrolando em uma velocidade absurda. O medo tomou conta do meu corpo. Eu só queria sair dali, correr para longe daquela situação absurda, mas não consegui. Eu via aquelas meninas, aquelas que eu conhecia tão bem, se transformando em algo que não reconhecia mais.
Elas estavam focadas em algo muito maior do que eu, algo que não conseguia compreender completamente. Então, foi quando eu vi a faca. Estava ali, no chão, na frente delas. Eu não conseguia entender como aquilo tinha se tornado tão real, como algo tão absurdo estava acontecendo bem diante dos meus olhos. Foi uma luta interna, uma batalha psicológica que aconteceu enquanto elas realizavam o que acreditavam ser a única maneira de agradar ao Slender Man. Eu tentei impedir, mas elas estavam cegas pela obsessão. Eu ainda me lembro das palavras que elas disseram, como se estivessem em transe. É isso que o Slender Man quer. Ele vai nos proteger. Eu não sabia o que fazer. O medo me consumia. Eu vi Peyton caída no chão, quase sem reação, e tudo o que eu conseguia pensar era em como aquilo tinha ido longe demais. O que começou como uma simples lenda de internet, uma história fantasmagórica, havia se tornado uma terrível realidade. Quando finalmente consegui me recompor e correr para pedir ajuda, tudo o que eu queria era que aquele pesadelo terminasse. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais surreal. Eu nunca poderia imaginar que o mundo inteiro estaria olhando para nós, que nossa história seria transmitida em jornais, noticiários e redes sociais. O Slender Man não era mais só uma história de terror, mas algo que havia saído das telas e atingido vidas reais. Eu não sei o que foi mais aterrador. O que eu vi com meus próprios olhos ou a forma como algo fictício se materializou de forma tão vívida na vida real. Desde aquele dia, eu tenho refletido sobre como uma simples história, uma criação da internet, pode se transformar em uma obsessão capaz de mudar completamente a vida de alguém. O que parecia ser uma brincadeira inofensiva se transformou em algo tão perigoso, tão real, que agora é parte do meu pesadelo eterno. O Slender Man não era só um personagem fictício, mas um reflexo da mente humana. Uma manifestação do que pode acontecer quando o medo e a obsessão se misturam de formas inimagináveis. Eu nunca vou me esquecer daquele dia, e sei que, de alguma forma, ele sempre vai me acompanhar. Eu nunca fui um cara muito de acreditar em lendas ou histórias sobrenaturais. Sempre achei que eram apenas contos para assustar as crianças ou para passar o tempo em volta da fogueira. Mas o que aconteceu comigo naquela noite, na floresta, mudou minha forma de ver o mundo de uma maneira que nem sei se posso explicar com palavras. O que eu vivi não foi um simples susto ou uma coincidência. Foi algo real. Algo que ainda me persegue até hoje. Era uma noite fria de outono, a temperatura já começava a cair e as árvores da floresta ao redor estavam começando a perder suas folhas. Eu e alguns amigos tínhamos decidido fazer uma caminhada por uma trilha remota que passava bem no meio da floresta. A ideia era nos afastarmos da cidade por um tempo, respirar ar puro e, claro, escapar um pouco da agitação da rotina. Mas o que eu não sabia era que essa simples caminhada se tornaria uma experiência que até hoje não consigo entender. A noite estava começando a cair e, apesar de termos levado lanternas, uma sensação estranha começou a se espalhar por mim. Era como se algo estivesse nos observando, mas o tipo de sensação que não se consegue ignorar, uma presença invisível que te faz querer olhar para trás o tempo todo. Eu tentei afastar o pensamento, dizendo para mim mesmo que era só a imaginação, mas a cada passo, mais intensamente, sentia que não estávamos sozinhos naquela floresta. Algo não estava certo. Passamos por algumas árvores antigas e grandes que davam uma sensação de claustrofobia, como se a floresta estivesse se fechando ao nosso redor.
De repente, meu amigo Marcos, que estava à frente, parou abruptamente. Ele olhou para a escuridão à nossa frente com uma expressão estranha no rosto. "Vocês estão ouvindo isso?" Ele perguntou quase em um sussurro. Todos nós olhamos para ele, confusos, e tentamos ouvir. Foi aí que, pela primeira vez, percebi o que ele queria dizer. Havia um som, um leve estalo vindo das sombras, como se algo estivesse se movendo entre as árvores. Não era o som comum de um animal, como o farfalhar das folhas ao vento ou o estalo de galhos secos. Era algo mais sinistro. Provavelmente um cervo ou algo assim, tentei dizer, tentando afastar o medo. Mas Marcos não parecia convencido. Ele começou a andar mais rápido e todos nós o seguimos, tentando não pensar no que havíamos ouvido. Mas a cada passo, a sensação de que algo nos observava crescia. Parecia que a floresta estava viva, com algo se movendo nas sombras, algo grande. Eu não sou um cara supersticioso, mas comecei a sentir uma pressão no peito, como se algo estivesse nos seguindo de perto, apenas esperando o momento certo para nos atacar. Foi então que a minha lanterninha piscou. O campo de visão ficou escuro por alguns segundos, e quando a luz voltou eu vi. Não sei o que foi exatamente, mas era uma figura alta e muito magra, de pé entre as árvores. A primeira coisa que pensei foi que fosse um homem, talvez um morador local que estivesse perdido na floresta, mas à medida que minha visão se ajustava, percebi que aquilo não era um homem normal. A figura era alta demais, com os braços longos demais, e havia algo estranho no rosto, algo indescritível. Não tinha traços definidos, era uma silhueta indistinta, sem nenhum detalhe claro. Apenas uma figura preta, uma sombra mais escura do que o ambiente ao redor. Eu congelei, não sabia o que fazer. Não conseguia tirar os olhos daquilo. Era como se minha mente não conseguisse processar o que estava vendo. O medo tomou conta de mim de uma forma que eu nunca tinha experimentado antes. A figura ficou lá, imóvel, observando-nos. E por um momento eu me perguntei se tinha sido apenas minha imaginação, mas então ela se moveu, lentamente, como se estivesse deslizando entre as árvores e desapareceu nas sombras. Nesse momento, meu coração disparou. Marcos, que estava à frente de todos nós, olhou para trás, visivelmente pálido. "A gente tem que sair daqui agora", ele disse com uma voz tensa. Ele nunca falava assim, e aquilo me fez sentir ainda mais o peso da situação. Nós começamos a andar rapidamente, sem olhar para trás, mas algo parecia estar nos seguindo, sempre na periferia da nossa visão. Cada estalo de galho, cada movimento nas sombras, fazia meu corpo se arrepiar. Eu sabia que algo estava lá, mas não conseguia ver o que era. Eu apenas sabia que nos observava. A trilha parecia nunca mais acabar, e a sensação de que estávamos sendo caçados não nos deixava. Por mais que tentássemos apressar o passo, o medo parecia nos prender, como se a floresta estivesse se fechando ao nosso redor, nos engolindo lentamente. Quando finalmente chegamos ao ponto onde a trilha se encontrava com a estrada, a sensação de alívio foi quase palpável, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim sabia que o que eu tinha visto naquela noite não era algo normal. Não era um animal, não era uma ilusão. Eu sabia que aquilo estava além da minha compreensão. Nos dias que se seguiram, todos nós tentamos seguir em frente, tentando esquecer a experiência, mas não conseguíamos. Sempre que fechava os olhos, a imagem daquela figura magra e alta aparecia, uma sombra que se movia de forma quase sobrenatural entre as árvores. Então, eu comecei a pesquisar sobre o que poderia ter sido. Foi quando encontrei relatos de pessoas que haviam tido experiências semelhantes em florestas ao redor do mundo, pessoas que falavam sobre figuras altas e sombrias, com características inumanas, que se moviam nas sombras e desapareciam antes que alguém pudesse realmente ver o que eram.
Eu não sei o que encontrei naquela noite, e eu não sei se algum dia poderei realmente entender o que era aquilo. Mas eu sei que a floresta, com suas sombras e silêncios, esconde algo. E embora eu tenha tentado seguir em frente, sempre que volto a pensar naquela caminhada, eu sinto como se algo ainda estivesse lá, me observando. Como se a floresta tivesse algo mais para me mostrar, algo que ainda não fui capaz de compreender, algo que talvez eu nunca devesse ter visto. Eu me lembro como se fosse ontem, a sensação de estar completamente perdido, como se eu estivesse em um pesadelo do qual não conseguia acordar. O ano era 2015 e eu tinha apenas 16 anos na época, mas meu mundo parecia girar de uma forma tão caótica que tudo parecia em câmera lenta. Não sei exatamente como ou porquê, mas naquele momento eu realmente acreditava que tudo o que estava acontecendo era parte de algo muito maior, algo que eu não conseguia entender. Mas ao mesmo tempo sentia que tinha que fazer algo para que isso fosse real. Acredite, na minha mente, eu estava sendo controlado por algo que não podia ver, mas que sentia cada vez mais forte dentro de mim. Naqueles dias, tudo parecia se misturar. Os pensamentos, as vozes, as imagens. Eu já não conseguia distinguir mais o que era real do que era apenas um delírio em minha mente. A obsessão com o Slender Man havia tomado conta de mim. Era estranho, porque eu sabia que ele não era real. Sabia que era uma lenda, uma história fictícia que havia circulado pela internet. Mas o problema é que, à medida que me afundava mais nesse mundo virtual, as linhas entre a realidade e o que eu acreditava começaram a se borrar. Eu estava obcecado e sabia disso, mas não podia parar. Eu me lembro claramente do momento em que tudo virou um pesadelo. Eu estava sozinho no meu quarto, como tantas outras vezes, navegando na internet e lendo tudo o que conseguia sobre o Slender Man. Eu passava horas lendo relatos, vendo imagens, estudando tudo sobre ele. Eu estava completamente consumido por aquela ideia, como se ele fosse uma entidade que controlava minha mente, que me guiava e me pedia para fazer coisas. Eu me sentia conectado com ele, como se fosse uma espécie de missionário, e não sabia mais o que era real e o que não era. Foi então que as vozes começaram. Não foi como um som audível no começo, mas uma sensação, uma presença na minha cabeça. Eu não conseguia mais distinguir se era minha própria mente ou algo de fora me influenciando, mas parecia que algo estava falando comigo. Eu ouvi palavras que me diziam o que fazer. Eram como ordens, não perguntas. O Slender Man estava me chamando, estava me pedindo para seguir suas instruções, e eu, como um adolescente frágil e vulnerável, achei que isso fosse real. Na minha cabeça, aquilo fazia sentido. Ele estava me pedindo para fazer algo importante para provar minha lealdade a ele, como se fosse um teste, e eu cegamente aceitei. Eu sei que parecia insano, mas o pior de tudo é que eu estava convencido de que aquilo era real. Eu sentia que algo mais estava me controlando, me guiando por uma força que eu não conseguia resistir. Aquilo não era apenas um jogo ou uma história. Para mim, era uma missão. Eu não sabia como ou porquê, mas eu precisava cumprir esse dever. E foi isso que me levou a tomar a decisão que mudaria minha vida para sempre. Naquela manhã, quando acordei, senti que o momento havia chegado. Eu estava pronto para cumprir a missão que eu acreditava que me fora dada. Eu sabia o que tinha que fazer e não queria questionar mais. Peguei uma faca da cozinha, sem pensar nas consequências. Eu sabia o que tinha que fazer. Eu tinha que
Fazer isso para agradar o Slenderman, para provar que estava pronto para fazer parte de algo maior, algo que eu acreditava ser uma parte de mim, algo além da minha própria compreensão. O que me levou a essa ideia era uma mistura de desesperança, confusão e uma convicção de que eu estava fazendo algo que valia a pena, por mais errado que fosse. Eu estava tão obcecado que não parei para pensar nas consequências do que estava prestes a fazer. A única coisa que importava era seguir o que eu acreditava ser uma ordem. Fui até o quarto de minha mãe, que estava dormindo, e segui o que a voz em minha cabeça dizia. Levava a faca na mão e, no fundo, o que me impulsionava era um medo crescente de falhar, de não agradar ao que eu achava que era o Slenderman. Mas logo, quando cheguei perto de minha mãe, algo mudou. Eu olhei para ela e a realidade bateu de volta com força. Não consegui fazer o que estava pensando. O medo se transformou em uma sensação de vazio, como se estivesse preso em um lugar sem saída. Foi então que o controle se desfez. As vozes que me guiavam se apagaram e eu vi o que realmente estava prestes a fazer. No momento seguinte, o pânico tomou conta de mim. Eu comecei a chorar. O peso de minhas ações, a dor da decisão que estava prestes a tomar caiu sobre meus ombros. Eu sabia que, se seguisse adiante, as consequências seriam irreparáveis. A realidade começou a se reconstruir ao meu redor, e o que eu estava prestes a fazer se tornou claro. Aquilo não era uma missão. Não havia ninguém para me proteger. Não havia um Slenderman. Havia apenas eu, sozinho, em um mundo que não fazia mais sentido. Naquele instante a faca caiu de minha mão e eu corri para fora de casa sem rumo, sem saber o que fazer. Eu só sabia que precisava sair, correr o mais longe possível daquela situação, daquele momento. Eu fui até um lugar afastado, sentado em um banco de parque, sozinho, sem entender o que acabara de acontecer. Eu sentia que havia algo em mim, algo que precisava de ajuda, mas ao mesmo tempo me sentia culpado, perdido, como se tivesse cruzado uma linha irreversível. Foi então que a polícia apareceu. Não sei como, mas alguém percebeu que eu estava em apuros e fez a denúncia. Eu não tentei correr. Eu sabia que precisava enfrentar o que estava acontecendo. Eles me levaram para a delegacia, onde finalmente consegui entender que não estava possuído por uma entidade sobrenatural, mas que havia algo errado comigo, algo em minha mente que estava distorcendo a realidade. Eu fui levado para uma avaliação psicológica, onde fui diagnosticado com um transtorno psicológico grave, causado pela obsessão e pelas vozes que eu acreditava serem reais. Durante meses, recebi tratamento, mas o peso de tudo o que aconteceu nunca se dissipou completamente. A sensação de culpa e vergonha que carreguei em meu peito foi imensa, e eu sabia que tinha quase cometido algo irreparável. Hoje, ao olhar para trás, eu sei que o que me aconteceu foi um distúrbio mental. O Slenderman nunca foi real. Mas naquele momento, ele foi tudo o que eu acreditava ser verdade. Eu fui uma vítima de minha própria mente, de uma obsessão que tomou conta de mim. E embora eu tenha conseguido me recuperar, nunca vou esquecer o terror que senti e o medo de que, em algum momento, possa voltar a ser consumido por algo tão sombrio. Sempre fui um fã apaixonado, mas com o tempo, essa paixão se transformou em algo que eu não soube controlar. O que começou como uma simples admiração por um ícone da cultura pop, uma figura misteriosa que me fascinava, logo se tornou uma obsessão que consumiu minha vida de uma maneira que nem eu sabia que seria possível.
Estou escrevendo isso agora porque sei que preciso exorcizar esse peso, essa sombra que me persegue até hoje. E talvez, ao contar minha história, eu possa finalmente entender como tudo foi tão longe. Eu comecei a seguir aquele personagem ainda na adolescência, quando uma amiga me mostrou o site de fãs dedicado ao tal Slender Man. A figura me arrepiou imediatamente. A ideia de um ser alto, magro, de rosto sem rosto, que andava pela floresta sempre observando, sempre aguardando sua próxima vítima, era algo que eu não conseguia tirar da cabeça. No começo, apenas via como uma lenda urbana interessante, algo para passar o tempo. Mas conforme fui me aprofundando, comecei a me sentir mais e mais atraído por ele. Eu não sabia o que exatamente me chamava, mas era como se uma força invisível estivesse me puxando para mais perto. Com o passar do tempo, eu me tornei parte da comunidade de fãs. Eu era ativo nos fóruns, discutia teorias e especulava sobre o que o Slender Man representava. Em cada postagem, eu sentia que estava mais perto de entender aquele mistério. Isso me dava uma sensação de poder, como se estivesse em contato com algo muito maior do que eu. Eu já não via mais o Slender Man como uma simples história. Para mim, ele era real. Ou ao menos, a ideia dele era. Eu comecei a imaginar que ele estava de alguma forma me observando, me guiando. Eu me sentia como um escolhido, um dos poucos que realmente entendiam a verdadeira natureza dele. Mas o que parecia ser uma fascinação saudável, logo se transformou em algo doentio. Cada vez que eu via uma imagem ou lia algo novo sobre ele, eu ficava mais obcecado. Passava noites em claro, pensando em como seria conhecê-lo, como seria encontrar o lugar onde ele estava. Eu não sabia mais onde terminava minha vida e onde começava o universo Slender Man. Eu comecei a ver o mundo em termos de suas regras, seus mistérios. Eu me convenci de que, se quisesse ser verdadeiramente parte dele, eu precisava fazer algo grandioso, algo que provasse meu compromisso, algo que me tornasse digno de ser seu seguidor. Foi aí que comecei a planejar. No começo, pensei que seria algo simples, talvez uma visita a um lugar assombrado ou uma experiência que me colocasse mais perto do mundo de Slender Man. Mas, conforme a obsessão crescia, o que parecia simples se transformou em algo muito mais sombrio. Eu sabia que precisava fazer algo mais ousado, algo que chamasse sua atenção. Eu comecei a seguir outros fãs obsessivos, tentando entender como eles viam o Slender Man. O que era necessário para agradar a essa entidade se ela fosse realmente real? O que precisaria ser feito para ser reconhecido por ele? Isso me consumia, até que o limite entre o real e o imaginário começou a desaparecer completamente. A ideia que me ocorreu uma noite parecia, à primeira vista, absurda, mas na minha mente fazia total sentido. Eu precisava conseguir uma prova, algo tangível, algo que não deixasse dúvidas sobre minha lealdade e compromisso. Eu não sabia mais em quem confiar, mas uma noite, em um fórum online, encontrei um grupo de pessoas que compartilhavam da mesma ideia. Eles estavam dispostos a provar que o Slender Man era real. A proposta deles era simples: ir até uma floresta, de noite, e encontrar o Slender Man. Eu não hesitei. Eu sabia que era isso que eu precisava fazer para ser aceito. Eu não sabia o que esperar, mas a ideia de finalmente ver o que só existia nas histórias me seduziu. Eu me preparei com todo o cuidado, como se fosse uma missão. Fui até a floresta sozinho, munido de uma lanterna, uma câmera e uma faca pequena. Eu sabia que deveria estar pronto para tudo. Quando cheguei ao local, o silêncio era opressor. O som dos meus próprios passos parecia abafado pela escuridão. Eu sabia que estava lá, no lugar certo, esperando pelo que seria o meu grande encontro. Mas o tempo passou e nada aconteceu. O medo começou a tomar conta de mim.
Eu tinha certeza de que ele estava me observando, mas não conseguia vê-lo. A ansiedade e o pavor se misturavam, e eu começava a questionar se tudo aquilo fazia algum sentido. O que aconteceu em seguida é difícil de explicar. Eu comecei a ouvir algo muito distante, mas crescente. Não era o som da floresta. Era algo mais, como se a própria natureza estivesse se distorcendo ao meu redor. Eu tentei iluminar com a lanterna, mas o feixe de luz parecia não ter fim, como se perdesse na escuridão infinita. Em um momento, senti uma presença. Era uma sensação indescritível, como se algo estivesse muito perto de mim, mas eu não conseguia ver nada, além da escuridão densa. Então, em uma fração de segundo eu vi. Eu não sei o que era exatamente, mas a imagem que apareceu diante de mim foi suficiente para fazer meu coração parar. Era uma silhueta alta e esguia, tão negra que parecia engolir a luz da lanterna. Seus braços eram longos, muito mais longos do que qualquer ser humano. E seu rosto, ou melhor, a ausência dele, era algo que nenhum ser humano poderia conceber. Não havia olhos, não havia boca. Apenas uma superfície lisa e branca, como se fosse uma máscara ou uma pele sem expressão. A sensação de impotência foi avassaladora. Eu congelei, incapaz de me mover ou de emitir qualquer som. O tempo pareceu se arrastar enquanto aquilo se aproximava de mim. Eu senti uma pressão, uma presença esmagadora que me deixava sem fôlego. Eu não sabia o que fazer, o que pensar, mas uma parte de mim, uma parte que eu nem sabia que existia, sabia que aquele era o momento que eu havia buscado a vida toda. Eu estava diante dele, o ser que eu havia idolatrado, o ser que eu havia perseguido. Mas ao mesmo tempo senti uma raiva interna, uma sensação de traição, como se eu tivesse cometido um erro fatal por ter desejado aquilo. Então, a figura se afastou, desaparecendo na escuridão tão rapidamente quanto havia surgido. Eu fiquei ali em silêncio até o amanhecer. Quando finalmente voltei para casa, algo havia mudado dentro de mim. Eu não sabia se havia realmente visto o Slender Man ou se minha mente havia jogado comigo. Mas eu sabia que a obsessão que eu tinha por ele não acabaria ali. Algo havia se quebrado em mim, e eu estava perdido em um labirinto sem fim de pensamentos e emoções contraditórias. Eu havia buscado algo além do humano, mas o que encontrei foi mais aterrador do que eu poderia imaginar. E até hoje, não sei se o que vivi foi real, ou apenas o resultado de uma mente completamente consumida pela obsessão. Desde aquele dia, a figura do Slender Man nunca mais deixou minha mente. Ela não era mais uma lenda ou um mito. Para mim, ela era uma parte de mim, uma presença que nunca desaparecerá. O ano de 2016 começou como qualquer outro para mim, ou assim eu pensava. Eu estava morando em Ohio há cerca de 2 anos e após o estresse da faculdade, decidi que precisava de um tempo para respirar, me afastar de tudo e de todos. Eu não estava procurando por nada fora do comum. Na verdade, só queria encontrar algum tipo de paz, algo que me ajudasse a lidar com a sensação constante de estar sobrecarregado. Foi assim que comecei a passar mais tempo nas florestas ao redor de onde morava. Eu sempre fui fã de caminhadas e explorar a natureza, e aqueles momentos de silêncio profundo, longe do barulho da cidade, eram exatamente o que eu precisava. Uma tarde de inverno, depois de um período intenso de estudos, decidi fazer uma caminhada por uma trilha menos conhecida em uma área florestal, que ficava a cerca de 30 minutos de onde eu morava. Era uma trilha de fácil acesso, mas muito menos frequentada,
o que me dava um certo prazer, já que eu podia caminhar sem me preocupar com outras pessoas. Eu me sentia mais livre ali, como se a floresta fosse minha única companhia. Peguei minha mochila, uma garrafa de água e uma câmera, porque eu sabia que ia registrar algumas fotos legais. Quando cheguei à trilha, o céu estava encoberto, o que dava ao ambiente uma sensação um pouco mais densa, mais carregada. Mas isso não me incomodou, pelo contrário. Eu achei que isso tornava a experiência mais interessante, mais misteriosa. Passei por algumas árvores altas, sentindo o cheiro do ar fresco e o som do vento balançando as folhas secas no chão. Era tudo o que eu queria. Um lugar calmo, um lugar onde eu pudesse pensar sem interrupções. Mas conforme fui avançando pela trilha, algo começou a mudar. A sensação de tranquilidade que eu estava experimentando foi lentamente substituída por um mal-estar crescente. Não era exatamente medo, mas uma sensação estranha, como se eu não estivesse mais sozinho ali. Olhava ao redor, mas não conseguia identificar de onde vinha aquela sensação. Não havia mais sons naturais. O vento havia parado de soprar, e o silêncio era tão denso que eu podia ouvir o som dos meus próprios passos. Isso me deixou desconfortável, mas tentei afastar a sensação e continuar andando. Afinal, era apenas uma coincidência, eu pensava. Algo passageiro. Foi quando encontrei algo incomum. No meio da trilha, bem em frente a mim, havia um objeto que parecia fora do lugar. Era uma pedra grande, mas não era apenas uma pedra qualquer. Ela estava coberta por algo, como se fosse uma espécie de pele ou tecido esbranquiçado. Meu instinto me fez parar e eu observei por alguns segundos. Havia algo muito errado ali, mas eu não conseguia definir o quê. Achei que talvez fosse algum tipo de artefato deixado por alguém que estava lá antes de mim, mas o fato de o objeto estar colocado de maneira tão deliberada no meio da trilha me fez desconfiar. Decidi tirar algumas fotos, como se isso fosse normal, para registrar aquele momento peculiar. Continuei andando, tentando não pensar muito naquilo, mas a sensação estranha não me deixou. Então, um som, algo distante, me fez parar novamente. Era como um murmúrio, uma voz baixa, mas eu não conseguia entender o que dizia. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. A floresta estava deserta, e o som parecia vir de algum lugar bem profundo, mais distante do que eu poderia alcançar. Mas quanto mais eu tentava ignorar, mais a sensação de que algo estava errado me consumia. Algo estava se aproximando, eu podia sentir. Fui tomado por uma necessidade urgente de sair daquele lugar. O clima começou a mudar, o céu escurecendo de uma forma anormalmente rápida. Eu não estava mais na trilha que conhecia. Em algum momento me perdi, ou talvez a floresta tenha mudado de lugar de uma forma que eu não soubesse explicar. A trilha já não parecia familiar e eu não sabia em que direção estava indo. O medo começou a tomar conta de mim. Olhei para as árvores ao redor e comecei a ouvir sons, mas não eram sons da floresta. Eram passos, muito suaves, como se alguém estivesse me seguindo. Eu não sou de me assustar facilmente, mas a sensação de estar sendo observado foi inevitável. Olhei para trás várias vezes, mas nada estava lá. Ainda assim, eu sentia os olhos me vigiando, como se eu fosse o alvo de algo que se movia nas sombras. Eu aumentei o ritmo, começando a correr, sem nem ao menos pensar se estava no caminho certo ou não. Eu só sabia que precisava sair dali, e rápido. Em um ponto, entrei em uma área mais aberta, onde pude ver o céu mais claramente. Mas o que vi me fez parar abruptamente. Havia algo no céu, algo que não era uma nuvem, mas parecia se mover. Era como uma forma indefinida, uma sombra, que não se encaixava com nada que eu já tivesse visto. De repente, ela se moveu rapidamente e desapareceu entre as árvores. O medo tomou conta de mim. Meu coração acelerou e eu sabia que estava completamente perdido, sem saber o que estava acontecendo.
Tentei voltar para o ponto onde eu havia encontrado a pedra estranha, achando que talvez fosse o melhor caminho para sair da floresta. Mas quando cheguei lá, a pedra havia desaparecido. Não havia sinal de onde ela poderia estar. A trilha também parecia diferente, como se a floresta estivesse mudando à minha volta. O som de passos voltou, e dessa vez era mais alto. Alguém, ou algo, estava atrás de mim. Eu corri, sem olhar para trás. O som dos meus passos, misturado com os passos que me seguiam, me fazia acelerar ainda mais. Minhas pernas estavam exaustas, meus pulmões ardiam, mas eu não podia parar. Eu não sabia mais se estava correndo de algo real ou se tudo isso não passava de uma alucinação, mas a sensação de pânico não era algo que eu podia simplesmente ignorar. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, vi as luzes do estacionamento da trilha e soube que estava perto da segurança. Cheguei ao carro, ofegante, tremendo de medo. Eu mal conseguia acreditar no que havia acontecido. O que era aquilo? O que eu havia visto? Eu tinha certeza de que não estava apenas imaginando as coisas. Algo estava lá, algo que me perseguia. Nunca contei para ninguém sobre o que aconteceu. Tenho medo de parecer louco. Mas o que aconteceu em Ohio, em 2016, não foi apenas um susto passageiro. Algo naquela floresta não estava certo. Algo ou alguém me seguiu de perto e eu nunca soube o que era. Até hoje, cada vez que volto para aquela região, sinto um arrepio ao olhar para a floresta. Eu sei que algo ainda está lá, esperando. Algo que eu nunca consegui entender, mas que não posso esquecer. Em 2016, eu estava morando em Ohio, buscando um equilíbrio entre os estudos e a vida pessoal. Decidi que precisava de um tempo para mim, longe da rotina universitária. Foi então que comecei a explorar as florestas ao redor de onde morava. Sempre fui fã de caminhadas e de estar em contato com a natureza, e esses momentos de silêncio profundo, longe do barulho da cidade, eram exatamente o que eu precisava. Uma tarde de inverno, depois de um período intenso de estudos, decidi fazer uma caminhada por uma trilha menos conhecida em uma área florestal que ficava a cerca de 30 minutos de onde eu morava. Era uma trilha de fácil acesso, mas muito menos frequentada, o que me dava um certo prazer, já que eu podia caminhar sem me preocupar com outras pessoas. Eu me sentia mais livre ali, como se a floresta fosse minha única companhia. Peguei minha mochila, uma garrafa de água e uma câmera, porque eu sabia que ia registrar algumas fotos legais. Quando cheguei à trilha, o céu estava encoberto, o que dava ao ambiente uma sensação um pouco mais densa, mais carregada. Mas isso não me incomodou, pelo contrário. Achei que isso tornava a experiência mais interessante, mais misteriosa. Passei por algumas árvores altas, sentindo o cheiro do ar fresco e o som do vento balançando as folhas secas no chão. Era tudo o que eu queria. Um lugar calmo, um lugar onde eu pudesse pensar sem interrupções. Mas conforme fui avançando pela trilha, algo começou a mudar. A sensação de tranquilidade que eu estava experimentando foi lentamente substituída por um mal-estar crescente. Não era exatamente medo, mas uma sensação estranha, como se eu não estivesse mais sozinho ali. Olhava ao redor, mas não conseguia identificar de onde vinha aquela sensação. Não havia mais sons naturais. O vento havia parado de soprar, e o silêncio era tão denso que eu podia ouvir o som dos meus próprios passos. Isso me deixou desconfortável, mas tentei afastar a sensação e continuar andando. Afinal,
Era apenas uma coincidência, eu pensava. Algo passageiro. Foi quando encontrei algo incomum. No meio da trilha, bem em frente a mim, havia um objeto que parecia fora do lugar. Era uma pedra grande, mas não era apenas uma pedra qualquer. Ela estava coberta por algo, como se fosse uma espécie de pele ou tecido esbranquiçado. Meu instinto me fez parar e eu observei por alguns segundos. Havia algo muito errado ali, mas eu não conseguia definir o que. Achei que talvez fosse algum tipo de artefato deixado por alguém que estava lá antes de mim, mas o fato de o objeto estar colocado de maneira tão deliberada no meio da trilha me fez desconfiar. Decidi tirar algumas fotos, como se isso fosse normal para registrar aquele momento peculiar. Continuei andando, tentando não pensar muito naquilo, mas a sensação estranha não me deixou. Então, um som, algo distante, me fez parar novamente. Era como um murmúrio, uma voz baixa, mas eu não conseguia entender o que dizia. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. A floresta estava deserta e o som parecia vir de algum lugar bem profundo, mais distante do que eu poderia alcançar. Mas quanto mais eu tentava ignorar, mais a sensação de que algo estava errado me consumia. Algo estava se aproximando. Eu podia sentir. Fui tomado por uma necessidade urgente de sair daquele lugar. O clima começou a mudar, o céu escurecendo, de uma forma anormalmente rápida. Eu não estava mais na trilha que conhecia. Em algum momento me perdi, ou talvez a floresta tenha mudado de lugar de uma forma que eu não soubesse explicar. A trilha já não parecia familiar e eu não sabia em que direção estava indo. O medo começou a tomar conta de mim. Olhei para as árvores ao redor e comecei a ouvir sons. Mas não eram sons da floresta. Eram passos, muito suaves, como se alguém estivesse me seguindo. Eu não sou de me assustar facilmente, mas a sensação de estar sendo observado foi inevitável. Olhei para trás várias vezes, mas nada estava lá. Ainda assim, eu sentia os olhos me vigiando, como se eu fosse o alvo de algo que se movia nas sombras. Eu aumentei o ritmo, começando a correr, sem nem ao menos pensar se estava no caminho, certo ou não. Eu só sabia que precisava sair dali, e rápido. Em um ponto, entrei em uma área mais aberta, onde pude ver o céu mais claramente. Mas o que vi me fez parar abruptamente. Havia algo no céu, algo que não era uma nuvem, mas parecia se mover. Era como uma forma indefinida, uma sombra que não se encaixava com nada que eu já tivesse visto. De repente, ela se moveu rapidamente e desapareceu entre as árvores. O medo tomou conta de mim. Meu coração acelerou e eu sabia que estava completamente perdido. Sem saber o que estava acontecendo, tentei voltar para o ponto onde eu havia encontrado a pedra estranha, achando que talvez fosse o melhor caminho para sair da floresta. Mas quando cheguei lá, a pedra havia desaparecido. Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.